Olá, seja bem-vindo ao canal Reflexões de Mãe Prof. Aqui é onde você aprende a ser uma mãe mais preparada nos desafios da educação do seu filho. Eu sou Regina Pimentel e no episódio de hoje nós vamos falar sobre funções executivas e como o método Montessori pode ajudar as crianças a desenvolverem essas habilidades que são tão importantes. O primeiro ponto, o que são ou o que é as funções executivas e por que elas são tão importantes para a vida do indivíduo, para a vida do ser humano no geral. Como se desenvolve as funções executivas, o que a gente precisa fazer em casa para auxiliar as nossas crianças no desenvolvimento dessas habilidades. As funções executivas são um conjunto de habilidades que nós, como seres humanos, desenvolvemos ao longo principalmente da primeira infância e ali perto da adolescência, que nos ajudam a controlar as nossas emoções, os nossos pensamentos e as nossas ações. A gente fala muito da primeira infância, que são as crianças que vão de 0 até 6 anos, porque é nessa infância onde a criança tem os maiores períodos sensíveis ou as maiores janelas de oportunidade para o aprendizado. O período sensível é quando a criança tem habilidades e tem desejo de aprender determinadas coisas. Então, por exemplo, a criança dos 0 aos 6 anos está no período sensível do movimento. Tudo que ela deseja é se desenvolver fisicamente. Então, ela quer, quando é muito bebê, engatinhar, se rastejar, buscar objetos, ela quer ficar em pé e ela quer caminhar, que é o maior objetivo da criança muito pequena. Depois disso, ela vai aprimorar esses movimentos, então ela quer subir, descer, escalar, correr, porque é a natureza dela, o hormone impulsiona ela para desenvolver esses músculos que estão ali e precisam de atividade para isso. Elas precisam então estar em constante movimento para que os músculos se desenvolvam e elas se desenvolvam também cognitivamente, porque o movimento auxilia o desenvolvimento cognitivo da criança nessa fase. Outro período sensível que às vezes a gente não percebe é o período sensível da ordem. A criança, por volta dos 2 anos, ela necessita de ordem tanto na rotina quanto no ambiente físico, e ela precisa de ordem na conduta do adulto. Ela precisa saber que aquele adulto vai agir exatamente da mesma maneira em determinadas situações. Por isso que a ordem na conduta é importante, porque a criança ela vai saber que a mamãe ou o papai vai agir da mesma forma naquela situação específica. É ainda na primeira infância que a criança tem a oportunidade interna de se desenvolver para a linguagem. Então, dos 0 aos 6 anos, ela está mais sensível para aprender uma língua estrangeira, ela está mais sensível para aprender as próprias colocações da linguagem materna, é aonde ela vai ter o interesse para a leitura, para a escrita, é onde ela vai se interessar pela matemática. Então a primeira infância tem grandes períodos sensíveis e grandes possibilidades de desenvolvimento da criança se ela está inserida no ambiente que é propício para isso, se ela está com adultos no entorno dela e vão ajudá-la nesse crescimento cognitivo, físico, mental e emocional. Então a criança na primeira infância está desenvolvendo muitas habilidades e algumas dessas habilidades são as funções executivas que nós vamos falar aqui. As funções executivas como um conjunto de habilidades que ajudam a criança a controlar os seus impulsos, as suas emoções, os seus pensamentos. Sendo assim, nós não podemos limitar as habilidades que a criança tem potencial para desenvolver. A gente precisa proporcionar
momentos de desenvolvimento. A gente precisa proporcionar ambiente preparado para que ela se desenvolva. As habilidades desta primeira infância, elas vão ser para toda a vida. Maria Montessori fala que uma criança de 0 até 3 anos, ela aprende coisas que nós como adultos levaríamos 60 anos para aprender. Então elas aprendem muitas coisas, têm muitas conexões neurais nessa fase, e aí é onde a gente entra com a questão das funções executivas. As funções executivas vão auxiliar a criança no desenvolvimento de habilidades que ela vai levar para a vida toda. Então, as funções executivas trazem a possibilidade da criança adquirir autonomia. E autonomia não quer dizer só independência. Autonomia quer dizer responsabilidade, quer dizer também assumir as consequências das suas ações. Quer dizer estar inserido numa sociedade pertencente a um lugar onde ela conhece as regras, os limites e sabe como lidar com os objetos que estão ali no entorno dela. Então, a autonomia é muito mais do que só independência. As funções executivas, elas são importantes para que a criança adquira essas habilidades. Sem as funções executivas, a criança ela tende a ter um pouco mais de dificuldade de gerenciar tanto as emoções quanto coisas corriqueiras do dia a dia. Por exemplo, projetos, quando sai da rotina uma vez ou outra, ela tem dificuldade de gerenciar movimentação de objetos no ambiente, até a fase adulta. Portanto, o bom funcionamento executivo que vai acompanhar a criança, ele é importante para que a criança tenha um bom desenvolvimento acadêmico, por exemplo, e que ela consiga encontrar bons empregos de acordo com as habilidades que ela desenvolveu. As funções executivas possuem 3 dimensões importantes: a memória de trabalho, a flexibilidade cognitiva e também o controle inibitório. Esses 3 pontos nós vamos falar especificamente sobre cada um deles para que você entenda o que é cada um e como eles formam o conjunto de funções executivas. Um não funciona sem o outro, um precisa do outro para desenvolver. Nós vamos falar de forma prática, então, o que é que cada um desenvolve aí na sua criança. A memória de trabalho é a habilidade que a gente desenvolve quando a gente armazena coisas importantes e corriqueiras do nosso dia a dia. A senha do cartão de crédito, o número de telefone, apesar de que hoje está mais difícil da gente decorar números de telefone, mas às vezes é necessário ainda. É quando você já decorou o caminho que você faz de carro para levar o seu filho na escola. Essas coisas são exemplos do que a gente tem da nossa memória de trabalho. A memória de trabalho, ela é importante porque quando você está ali executando uma tarefa e você é interrompido, você volta e sabe exatamente aonde você parou. Isso é uma característica da memória de trabalho. As crianças pequenas, elas desenvolvem a memória de trabalho a partir de atividades que têm passo a passo. Uma atividade montessoriana que as crianças gostam muito de fazer e que você pode fazer aí na sua casa e vai ajudar a sua criança a desenvolver a memória de trabalho. Por volta dos 2 anos, a criança gosta de cortar banana, por exemplo. E aí, para cortar a banana, ela tem toda uma preparação, tem passos a seguir. E ela não vai ter ali um caderno anotado com esses passos. Ela vai precisar se lembrar desses passos cada vez que ela for fazer essa atividade. Então você vai mostrar para a criança onde estão as coisas que ela precisa para poder fazer a atividade de cortar a banana. Então na sua casa, o que você vai precisar? Uma pequena bandeja, um pratinho, uma tábua de corte pequenininha, se você vai nessas lojinhas de R$1,99 você vai encontrar, uma espátula, se a sua criança é muito pequena, sabe essas espátulas de manteiga? É uma boa opção para crianças pequenas usarem e elas não vão se cortar. Então uma espátula, e você vai precisar também de um garfinho para ela poder pegar a banana ou palitos para ela poder espetar nas rodelinhas que ela vai cortar. Então você pode deixar tudo isso dentro da bandeja e a banana pode ficar na fruteira, aonde a criança alcance, e ela vai então precisar pegar a bandeja, passar pela fruteira, pegar a banana, colocar a bandeja na mesa, se sentar, retirar as coisas
coisas da bandeja para ela poder se organizar. Depois ela vai descascar a banana, depois ela coloca a banana na tábua, pega a espátula e aí ela começa a cortar a banana. Depois que ela corta a banana, então ela vai pegar o palito ou o garfinho, espetar e vai se servir ou servir para alguém. Também pode ser uma atividade de graça e cortesia, que é quando a gente serve alguma coisa a alguém. Depois então dela ter feito todo esse passo a passo, é que ela vai degustar a banana que ela cortou. Então, para chegar até esse ponto, ela precisou passar por algumas etapas. E isso ela vai se lembrar de acordo com a memória de trabalho. Então ela vai exercitar isso algumas vezes para que ela consiga se lembrar até o final o que ela tem que fazer sem pular nenhum passo, sem ter nenhum script ali escrito. Ela vai se lembrar porque ela já fez isso algumas vezes e a memória de trabalho vai funcionar. Para crianças maiores, a memória de trabalho ela também pode ser exercitada através de uma leitura. Quando você lê um livro para sua criança, ao invés de você ler o livro mostrando as imagens, você faz a leitura, depois você mostra as imagens para a criança. Assim, ela vai imaginando o que é que você está lendo, as cenas, as imagens, e a hora que você mostra a imagem, então ela junta o que ela ouviu com o que ela está visualizando. É um ótimo exercício para a criança memorizar fatos, imagens, acontecimentos que estão sendo narrados. O segundo componente importante das funções executivas é o controle inibitório. O que é o controle inibitório? O controle inibitório é quando a gente tem o domínio das nossas emoções, dos nossos pensamentos, das nossas ações. Ele é o responsável por a gente querer matar alguém em pensamento, mas nós não executarmos essa ação para o bem comum da sociedade. Então, o controle inibitório, ele é extremamente importante e é o que é de mais difícil na primeira infância, por exemplo, quando ele está ali sendo mais desenvolvido e aflorado nas crianças. As crianças que são pequenas, elas vão ter um pouco mais de dificuldade de adquirir o controle inibitório, mas se ela tiver um ambiente propício para esse desenvolvimento, ela vai adquirir. O controle inibitório, ele está ligado à tomada de decisões. E a criança pequena, ou melhor, nós até os 25 anos ainda não temos a parte do cérebro formada que dá a base para a tomada de decisão. Por isso, tenha paciência com a sua criança a informação, para que ela entenda como fazer e como controlar as suas emoções, os seus movimentos, os seus pensamentos. Se você é impulsivo, se você não pensa antes de falar, a sua criança vai agir da mesma forma. Então, para que você seja um bom modelo, você precisa pensar e agir com racionalidade. Eu sei que muitas vezes não é fácil, que a emoção vai nos tomar, mas vá trabalhando isso aos pouquinhos e tenta ao máximo controlar os seus impulsos para que você seja um bom modelo para sua criança. No controle inibitório, nós temos 3 vertentes. É o controle da atenção, então é quando eu mantenho o foco em algo, independente do que está acontecendo na volta. Confesso que eu tenho um pouquinho de dificuldade com isso. Às vezes que você está trabalhando e você é interrompida várias vezes e não consegue andar, né? O seu trabalho fica ali patinando, porque você não consegue focar em algo. Então, o controle da atenção é bem importante para manter o foco em algo que você está fazendo. Dentro do método Montessori, a criança tem essa oportunidade porque ela escolhe a atividade que ela vai fazer e ela se senta onde ela se sente mais confortável e tranquila para executar aquela atividade. E a atividade, como tem vários passos, né, por conta da memória de trabalho, ela também ajuda na concentração, porque a criança precisa estar compenetrada ali, concentrada no que ela está fazendo para executar aquela atividade. E isso ajuda a manter o foco da criança. Ela chega numa concentração espontânea porque ela escolheu o que ela quer fazer e ela quer desenvolver algo quando ela escolhe uma atividade, e aquilo traz para ela um momento tão pleno
que a gente chama de estado de flow. Estado de flow é quando a criança tem uma habilidade compatível com o desafio que ela está enfrentando e ela deseja casar os dois. Então ela vai trabalhar naquilo com uma concentração tão grande que se você chamá-la, ela não vai te escutar, porque ela está ali trabalhando algo interno, não é só manuseando uma atividade externa, é algo interno que está sendo trabalhado ali. Diferente de nós como adultos, que quando vamos lavar a louça, a gente quer que a pia esteja limpa o mais rápido possível. A criança, ela vai usar o momento de lavar a louça para se concentrar, para relaxar às vezes, para ver qual é a junção do sabão com a água, o que isso faz, a espuma, né, que eles adoram, qual é o barulho que faz quando eu bato o garfo no prato e quando eu bato o garfo no metal. São experiências importantes para as crianças que são cientistas. Elas vão querer fazer várias experiências e essas experiências estão construindo a criança que hoje é uma criança, mas que logo mais vai ser um adulto pesquisador. Segundo Maria Montessori, todas as crianças nascem cientistas e por isso elas fazem tantas experiências que pra gente são coisas banais, mas para elas são extremamente importantes para a construção do ser humano que ela será. A inibição cognitiva é quando você restringe pensamentos que vêm em momentos inadequados, pensamentos que vão te tirar o foco do que você está fazendo. Isso ajuda na memória de trabalho, porque você está fazendo algo pensando no almoço que você tem que fazer e aí você não consegue concentração suficiente para executar aquela tarefa. Quando você sai daquele lugar, a hora que você volta, você já não se lembra mais do que você estava fazendo. Acontece às vezes? Então, é importante que você vá ajudando essa criança a controlar os pensamentos impulsivos que vêm. E como você pode fazer isso? Proporcionando atividades práticas, atividades que vão trabalhar o corpo e a mente. Porque quando a criança conecta corpo e mente, mãos e olhos, ela vai conseguir controlar os pensamentos, pois vai estar totalmente compenetrada no que ela está fazendo. Quando a criança está colocando um pote dentro do outro, quando ela está fazendo uma atividade sensorial, ela vai conseguindo controlar os seus pensamentos naquele momento. Por último, e não tão fácil, ou talvez um dos mais difíceis, é o autocontrole. O autocontrole aqui, ele quer dizer o controle das nossas ações. E o controle das nossas ações na primeira infância é algo extremamente difícil para as crianças. É por isso que elas mordem, é por isso que elas empurram, é por isso que elas batem, porque é o reflexo mais rápido, primitivo, que vem à mente dela. Então, para eu conseguir esse brinquedo, eu vou morder a mão do meu amigo. Para eu conseguir a atenção da minha professora, eu vou empurrar o meu amigo. Ou eu vou jogar alguma coisa. A criança, ela vai procurar formas rápidas de obter o que ela deseja. Então, o autocontrole realmente é uma das coisas mais difíceis dentro das funções executivas, mas tem sim formas práticas de ajudar a criança a adquirir o autocontrole. Por exemplo, as rotinas de alimentação, de sono, a rotina de banho. Isso ajuda a criança a ter autocontrole, porque ela sabe o que vai acontecer. Nem sempre a criança consegue se controlar por conta do que nós já falamos sobre a formação cerebral. Ela está em processo, ela está em constante aprendizado. O que a gente pode fazer é ter paciência e ensinar. A gente precisa tomar tempo para ensinar as nossas crianças a se controlar. Elas não nasceram sabendo, elas não sabem todas as coisas e por isso elas precisam que alguém mostre para elas como fazer. Meu filho hoje consegue fritar o ovo sozinho, mas para ele chegar nesse ponto, eu tive que ensiná-lo. Depois de ensiná-lo, eu tive que
ficar ali com ele por algum tempo para que ele se sentisse seguro para fazer. E ainda hoje tem alguns momentos que ele se sente inseguro e pede a minha presença só para eu estar ali, para que ele execute a atividade. Não ache que dar autonomia para a criança é abandoná-la. Dar autonomia para a criança requer treinamento. Ela precisa treinar as habilidades que você está propondo para que ela tenha. E você precisa mostrar o autocontrole sendo você autocontrolado. Ah, Regina, mas é uma das coisas mais difíceis da vida adulta. Pois é, se é uma das coisas mais difíceis da vida adulta, você imagina então para sua criança que tem 2, 3, 4 ou 5 anos, para sua criança que tenha 6, 7 anos, realmente é uma das coisas mais difíceis de toda a vida. Só que a gente precisa lembrar quem é o adulto e quem é a criança. E errar vai acontecer sempre, tanto para nós quanto para eles, porque nós somos seres humanos. E quando a gente erra e repara o nosso erro, nós também estamos sendo modelos para as nossas crianças de como reparar um erro quando acontecer com elas, não é verdade? Dentro da área de vida prática de Montessori, a gente tem uma vertente que chama graça e cortesia. A graça e cortesia, ela ajuda muito a criança no desenvolvimento do autocontrole. É aqui que ela vai aprender a dizer por favor e obrigada. É aqui na graça e cortesia que ela vai aprender como esperar a sua vez, como bater a porta e aguardar ser atendida. É aí que ela vai aprender a como interromper uma pessoa se for necessário. É aqui na graça e cortesia ela vai aprender como esperar a vez de falar enquanto está acontecendo uma leitura. Sabe uma atividade muito legal de Montessori que a criança adora e que ajuda ela a praticar o silêncio e a retornar caso ela entre em uma crise? Acenda uma vela com a sua criança e peça para ela observar a chama em silêncio absoluto. Acenda a vela, coloque no lugar seguro para que a criança não se queime, assim, dentro de um potinho, né? Algo que não vai espirrar a cera. E aí permita que ela observe, que ela chegue perto, que ela coloque a mão em volta do fogo, sem se queimar, né? Você precisa mostrar como fazer para que seja seguro. E aí eu faço uma indicação para que essa atividade seja feita com crianças a partir de 3 anos, 3 anos e meio. Já tem um pouco mais de controle físico, né? Para fazer essa atividade. Você pode propor para a criança caminhar sobre uma linha desenhada no chão com a vela, para que ela observe a vela enquanto caminha bem devagar para não apagar o fogo. E você vai trazendo para ela momentos de controle, momentos onde ela vai respirar e conseguir chegar ao ponto de entender o que está acontecendo e aos poucos verbalizar, conversar, contar o que aconteceu, o que ela sentiu, como ela se sentiu, o que ela pensou. Faça perguntas para essa criança para que ela consiga chegar ao ponto de entender. Então, o que aconteceu? Como você se sentiu? O que aconteceu depois? E isso vai estimulando a criança a falar, ao invés de bater, de agredir, de morder, de empurrar. Falamos então sobre a memória de trabalho, falamos sobre o controle inibitório e agora nós vamos falar sobre a flexibilidade cognitiva. A flexibilidade cognitiva, ela depende da memória de trabalho e do controle inibitório. Porque o que é a flexibilidade cognitiva? É você ser flexível, como o nome mesmo já diz. É você conseguir mudar a rota. É você perceber que aquilo que você pensou não vai dar exatamente aonde você imaginou chegar e você precisa mudar alguma coisa. É você ouvir a opinião dos outros e ver o problema sobre outra perspectiva. É você recalcular a rota, né? É você procurar uma outra forma para realizar algo. Então a flexibilidade cognitiva demanda um pouquinho mais de maturidade e da memória de trabalho e do controle inibitório para que isso aconteça. E por que a flexibilidade cognitiva é tão importante? Já imaginou aquela grande oportunidade que você teve, única, mas você está ali preso a uma rotina e você perde essa oportunidade porque você diz, talvez vai sair muito da minha rotina, não seja o momento e tal, e você perde essa oportunidade e você lamenta o resto da sua vida porque você perdeu a oportunidade que ia ser incrível para você por não conseguir visualizar o
que aquilo ia te trazer de benefício. Então, a flexibilidade cognitiva é algo importante para todas as fases da vida, tanto criança quanto adulto. E no Montessori, como a gente ajuda a criança a adquirir essa habilidade? As atividades que a gente propõe para as crianças em casa, elas são mais simples do que as atividades que a gente propõe na escola. Mas isso não quer dizer que elas não ajudam a criança a desenvolver as funções executivas que nós estamos falando aqui. Pelo contrário, ajudam e ajudam muito. São bem importantes para esse desenvolvimento. A flexibilidade cognitiva, dentro das atividades Montessori, elas acontecem quando a atividade tem um controle do erro. O que é o controle do erro? Quando você propõe para a sua criança uma atividade de encaixe de formas, onde o triângulo não encaixa no quadrado. A criança vai testar, mas ela só vai conseguir fazer dessa maneira. E aí ela vai entender que ela pode fazer experimentos, mas que tem uma forma correta de executar aquela atividade. Uma outra forma é que as crianças podem testar, colocar objetos grandes e objetos pequenos dentro de um recipiente. Você coloca lá objetos que caibam dentro de uma garrafa, objetos que caibam dentro de um pote maior, objetos que não cabem dentro de um pote menor, e a criança vai testar, vai aprender tamanho, dimensão, isso tudo de forma indireta, e ao mesmo tempo vai trabalhar a flexibilidade cognitiva, a memória de trabalho, e vai trabalhar também o controle inibitório. Não sei quantos de vocês já viram um vídeo que faz um tempo que rola na internet de uma menininha bem pequena e ela vai tentando encaixar ali algo dentro de um buraco pequeno e ela tenta até que ela não consegue e ela fica brava e ela joga aquilo. Falta de controle inibitório. Sim, era um bebezinho, realmente ela era muito pequena para se controlar, né? Como a gente às vezes gostaria que elas fizessem, mas que não é real. Só que essa atividade que ela estava tentando realizar é uma atividade que ajuda a desenvolver o controle inibitório. Então ela estava praticando. É assim que a gente ajuda nossas crianças, dando para elas oportunidade de praticar as habilidades que a gente gostaria que elas desenvolvessem. Conhecer um pouquinho sobre as funções executivas e como o método Montessori ajuda a sua criança a desenvolver essas habilidades é uma oportunidade de você observar a sua criança e proporcionar para ela formas de praticar essas habilidades tão importantes. E o que isso vai trazer de benefício para elas mais adiante? Olha essa lista de coisas importantes que essa criança está desenvolvendo com as funções executivas. Ela vai desenvolver a criatividade, ela vai desenvolver perseverança, cooperação, respeito mútuo, ela vai aprender sobre disciplina e ela vai ter flexibilidade diante dos problemas, diante das situações adversas que surgirem, diante do que não está no controle dela. Então, as funções executivas vão acompanhar a sua criança até a fase adulta. Por isso é tão importante a gente visualizar isso agora na primeira infância, para que a criança não chegue lá na frente e ela tenha dificuldade de adquirir algo que ela poderia ter trabalhado na primeira infância e adquirido com muito mais facilidade. De acordo com o gráfico que vocês estão vendo aí na tela de vocês agora, as funções executivas têm um pico entre 3 e 5 anos de desenvolvimento, né? E depois entre 15 e 25 anos. Por isso a gente fala então que é a fase em que a criança está mais sensível para desenvolver. Pode observar no mapa que de 3 a 5 anos é um desenvolvimento ainda maior do que de 15 a 25 anos, porque o cérebro está trabalhando com muita intensidade nesse período. E é claro que os fatores genéticos, a sensibilidade da criança e o ambiente também influenciam na aquisição das funções executivas. Mas se você estiver preparada, você também vai preparar o ambiente ideal para sua criança. Você vai poder trazer para ela a sensibilidade para o aprendizado indireto e ela não vai nem perceber que está aprendendo ali. Por isso, estudar e tomar
tempo para entender as fases da criança é tão importante para sua maternidade. Você pode tirar 10, 15, 30 minutinhos por dia para poder aprender um pouquinho mais, para ganhar um pouquinho mais de experiência e assim poder proporcionar um desenvolvimento ainda maior para essa criança que está aí sedenta por aprendizagem, por transformação. A criança precisa de atividades concretas, coisas que elas podem tocar. Olha o que Montessori diz: a educação é um processo natural realizado pela criança e não se adquire ouvindo palavras, mas sim mediante experiências de uma criança ao seu entorno. Então, a criança ela precisa de aprendizagem concreta. Não adianta a gente ficar dando sermão que isso não ensina, mas fazer com que a criança execute algo, isso sim vai trazer para ela muito aprendizado. Agora, eu gostaria de fazer um teste com você, um teste de habilidades das funções executivas. Olha essa imagem que está aí na sua tela e fale o mais rápido que você puder o nome das cores que você está vendo. Fale o mais rápido que você puder. Muito bem! Agora eu vou trocar a imagem e você vai novamente dizer o nome das cores que você está vendo o mais rápido que você puder. Vamos lá? Eu vou dar 10 segundos para você fazer essa atividade. Vamos lá! E aí, conta pra mim, como é que foi? Escreve aqui nos comentários, me diz, você teve dificuldade? Como foi a segunda imagem pra você? Foi mais fácil ou mais difícil do que a primeira? Provavelmente foi mais difícil, né? Porque a gente estava vendo uma coisa e falando outra. Isso tem a ver com memória de trabalho, tem a ver com controle inibitório, manter o foco e tem a ver com a flexibilidade cognitiva, porque nós mudamos uma imagem e colocamos outra e você ficou ali, e agora como é que faz essa atividade, né? Então, as funções executivas podem ser trabalhadas de forma simples com as crianças, assim como nós fizemos agora, de forma concreta, para que elas possam se exercitar. Você viu como pode ser fácil? Então, se esse vídeo ajudou você, compartilha com alguém, manda para um amigo, dê o seu like e se inscreva aqui no canal, porque toda semana nós temos um vídeo novo para você. E se você tem algum assunto que você gostaria que fosse falado aqui, deixe um comentário aqui embaixo que eu vou trazer para você o assunto que você tem maior interesse. Combinado? Então, um abraço de mãe para mãe. Tchau!